Olá pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai continuar aí os nossos estudos sobre a genética. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre as contribuições de Mendel para a genética. Quem foi Mendel, né? A gente vai conhecer já, né? Foi um grande estudante aí da genética que deu um pontapé inicial sobre os estudos da hereditariedade. A gente já sabe, né, que hereditariedade é uma área da genética que estuda a transmissão de características de uma geração para outra. Ou seja, os pais vão estar passando aí suas características, sejam físicas ou fisiológicas, para os seus descendentes, certo? As bases da hereditariedade, elas são as descritas, né, pelas leis da hereditariedade ou leis de Mendel, certo? Então a gente vê aí que ele teve uma importância muito grande no desenvolvimento dessas teorias. A gente tem aqui, né, uma imagem que a gente já viu, vamos relembrar. A gente tem aqui Antônio. Antônio tem suas características físicas, fisiológicas, vai carregar lá seu DNA e tudo isso vai vir, de uma base genealógica muito grande. A gente vai ter, os bisavós de Antônio, certo? Que juntos tiveram os avós de Antônio, os pais de Antônio, até chegar em Antônio. Então, Antônio vai carregar lá no seu DNA as informações de todos eles, certo? Algumas se manifestam, outras não. Então, antes de Mendel, né, a gente fala da hereditariedade, o Mendel ele é o pai, né, dessas questões todas, mas aí já existia, mesmo que inconsciente, uma noção e uma aplicação de princípios da hereditariedade. Isso tudo há milhares de anos atrás. Como que isso acontecia? Existiam ali, né, um exemplo, existiam ali pequenos grupos, a gente vai dizer, de seres humanos que viviam como nômades. E aí eles começaram a querer se fixar em certas regiões. Para isso eles iam precisar plantar. Para plantar, eles começaram a fazer aí uma seleção de quais grãos seriam melhores. Então eles viram os frutos que dariam, os grãos que dariam frutos maiores ou plantas maiores, que fosse realmente mais proveitoso para eles. Então começaram a fazer essa seleção de sementes, certo, para o plantio. E um exemplo muito comum que a gente vai ver aqui, é esse do milho. Existe aqui um tipo de milho que seria mais antigo, certo? A gente vê aqui, essa espiga pequenininha, murchinha, com poucos grãos. E a gente vê que ela é pequena, Vamos ver o exemplo dela do lado de uma moeda. É bem pequena. Então, o que eles faziam? Começavam a selecionar. E aí a gente tem um outro tipo de espiga, esse daqui, que é o que a gente tem hoje. O milho, né, com as espigas maiores, cheios de grão, que dá para ralar, dá para comer assado, cozido, enfim, de várias formas. Então, a partir dessas seleções que foram sendo feitas, começou a surgir esses milho aqui um pouco mais utilizado aí na alimentação, certo? E aí a gente tem aqui essa imagem, né, um pouco maior. Vamos comparar essa moeda com esse milho mais antigo. A gente vê que ele é bem menor em comparação ao milho que a gente tem hoje, certo? Então tudo isso aí é fruto de uma hereditariedade que já era utilizada mesmo que inconscientemente, certo? Mas aí vamos conhecer quem foi Mendel de fato, né? Esse homem que tem um nome, né, tão reconhecido dentro da genética. Os primeiros estudos, né, foram quando a gente fala os primeiros estudos de hereditariedade, foram aí realizados por ele, certo? Por Gregor Mendel, esse era o nome dele. Aí a gente diz que ele realizou ali, entre 1851 e 1853, ele começou aí a frequentar a universidade e tomou conhecimento de métodos científicos e ele começou a aplicar esses métodos nas suas pesquisas, certo? Aí a gente vai dizer aí que foi um estudo muito famoso que ele fez, o realizado com ervilhas, conhecidas como ervilha de jardim. Esse foi existem vários estudos que Mendel fez, certo? Nesse sentido de genética, mas o mais famoso foi esse com ervilha de jardins. A gente vai dizer aí que analisando essa espécie, né, visualmente, ele percebeu que eles podiam variar em várias características. O primeiro deles, quanto ao tamanho. Ele percebeu que umas ervilhas eram bem altas, certo? As plantas, e outras eram anãs, que eram mais baixinhas. E aí o que foi que ele fez? Pensando nisso, ele começou a fazer uma fecundação cruzada entre plantas altas e plantas anãs. Como é que ele fez isso? Vamos ver aqui, Essa espécie aqui, ela tende a fazer uma autofecundação, ou seja, o pólen dela fecunda o próprio óvulo da planta. Então, o que foi que Mendel fez?
ele fez uma coleta de pólen, né, da flor doadora, certo? E fez a polinização, ó. Ele colocou lá onde a gente vai chamar aí de... Ele depositou no estigma dessa planta aqui, e o que foi que ele fez? Ele cortou as hastes onde vão ter o pólen da flor receptora. Por quê? Para que não tivesse aí a autofecundação, para que de fato só desse, ó, a mistura entre eles dois, certo? Entre a planta alta e a planta anã. E aí o que foi que aconteceu, né? O que foi que Mendel percebeu depois de ter feito isso? O resultado foi basicamente o seguinte: ele fez, né, essa fecundação cruzada e deu origem apenas a indivíduos altos. Ele viu que se ele fizesse aí a autofecundação entre a planta receptora de pólen, que era alta, e a planta doadora do pólen, que era a anã, ia dar apenas plantas de ervilha altas. E ele ficou intrigado. Se ele misturou as duas e deu somente uma, por que isso aconteceu? Aí ele resolveu fazer um segundo experimento. E aí ele fez o segundo passo do experimento dele. Qual foi? Mendel, ele fez novamente uma fecundação cruzada. Só que dessa vez ele fez, ó, entre os indivíduos altos que foram originados lá no primeiro passo do seu experimento. Ele fez a fecundação cruzada entre altos e anãos, deu apenas indivíduos altos. Aí foi o que ele fez: pegou esses indivíduos altos que foram originários no primeiro passo e fez uma fecundação cruzada novamente. E aí o que foi que ele observou? Que deu origem aí, ó, a indivíduos altos e anãos, a plantas altas e plantas anãs. Só que dessa vez numa proporção, ó, de a cada 4 plantas, 3 eram altas e apenas uma era anã. Nessa proporção ele começou a observar e ficou intrigado, né? Como é que isso poderia ter acontecido? Aí o que é que ele concluiu aqui? Para explicar os fenômenos observados por ele, Mendel ele propôs o que chamou aí de fatores genéticos. Esses fatores genéticos eles seriam passados aí dos pais para os seus descendentes. Dessa forma, são passadas as suas características. Então, ele percebeu que os pais vão passando aí para os seus descendentes suas características, mesmo que, por exemplo, seja de um avô para um neto, essas características são passadas aí por causa do filho, né? E ele sugeriu ainda a existência de 2 tipos de fatores, nesse caso, o fator alto e o fator anão, porque era isso que ele queria observar, certo? Esses fatores aí, eles estariam presentes nos indivíduos resultantes da primeira fecundação, tanto que ambas as características só se manifestaram ao fim do experimento, certo? Mas ele ficou pensando por que na primeira fecundação cruzada só saíram altos e no segundo, que só tinham altos, saíram anãos. Ele ficou com isso e a gente tem aqui, ó, lembra que a gente conheceu na aula passada o que são genes e o que são alelos? Os genes aí são sequências de DNA que codificam aí, determinam as características dos organismos, certo? E os alelos, por sua vez, a gente vai dizer que são uma variação dos genes. Então, a gente viu, por exemplo, que uma pessoa pode carregar dentro do seu DNA um gene para olho azul e um gene para olho castanho. Mas aí apenas um vai prevalecer. Como assim? Os genes dominantes é aquele que vai prevalecer, é aquele que vai estar aí, ó, por cima das características. E o recessivo é o que vai ficar recessivo de fato, reprimido e vai acabar não aparecendo se tiver um dominante. Por exemplo, as características de olho castanho vêm aí de alelos dominantes, enquanto que olhos azuis vêm aí de alelos recessivos. Então, se a pessoa tiver lá no seu DNA alelos dominantes para a coloração do olho, o que é que vai acontecer? Ele vai ter olho castanho. Se ele tiver apenas alelo recessivo, aí ele vai ter o olho azul, certo? Compreendeu isso? Vamos voltar agora para o experimento de Mendel. O que foi que Mendel fez? A gente vai fazer aqui, ó. Vai chamar os alelos dominantes de Dzão, certo? Um D maiúsculo. E os alelos recessivos de Dzinho. E aí o que foi que foi proposto aqui? Aconteceu da seguinte forma. Tanto a planta anã usada inicialmente, quanto a planta alta, ambas usadas inicialmente, elas tinham aí, a gente vai chamar elas de plantas puras. Como assim? Os alelos delas, da alta, eram apenas dominantes, apenas Dzão e Dzão, enquanto que os alelos da planta anã eram apenas recessivos, apenas Dzinho e Dzinho. Quando aconteceu aí essa mistura,
todos os indivíduos, eles eram, ó, Dzão e Dzinho. Dzão e Dzinho. Ou seja, todos vão apresentar as mesmas características. Todos vão ser altos, certo? Por que isso? Porque, ó, tem um dominante aqui na frente do recessivo que vai fazer com que a característica do dominante prevaleça, que é justamente ele ser mais alto. E aí, no segundo passo do experimento de Mendel, aconteceu justamente o seguinte. Ele pegou o que foi resultado lá da primeira fecundação cruzada dele, que são plantas com alelos Dzão e Dzinho, certo? O que aconteceu? Os Dzão, a gente vai ter aqui, ó, Dzão, certo? Dzão, Dzinho. Essa mistura aqui vai acontecer o quê? Plantas apenas com alelos dominantes, certo? Dzão e Dzão. Plantas com alelos misturados, Dzão e Dzinho, vai ter ali o dominante, mas também vai ter o recessivo, só que o dominante vai prevalecer, então ele vai ser alto, certo? E também vai acontecer, ó, de plantas com os dois alelos recessivos, ou seja, se os dois são recessivos, a característica do recessivo vai prevalecer. E qual é a característica do recessivo? Ó, ser anão. Então, depois de tudo isso aí, o que foi concluído? Que essas passagens, né, elas são feitas aí pelo DNA dessa forma. Por isso que existe uma variedade. Por exemplo, uma pessoa que tem ali os alelos, né, lá no seu DNA, para ter olhos azuis, ela pode ter olho azul, mesmo a possibilidade sendo pequena, vai ser de 25% mais ou menos, certo? Pode acontecer, mas é mais difícil. Então aqui, ó, ele observou, vamos só repassar aqui para a gente entender. Primeira coisa, ele pegou duas plantas com alelos puros porque não tem mistura, apenas as características dominantes, Dzão e Dzão, e outra com apenas características recessivas, Dzinho e Dzinho, certo? Então, ó, altas e anãs. Deram apenas indivíduos altos. Por quê? Porque todas aqui tinham essa mistura do Dzão e do Dzinho. Se tem o alelo dominante, mesmo que seja um só, vai prevalecer a característica dominante, certo? Que nesse caso aqui é a alta. Aí o que foi que aconteceu aqui? Fez novamente essa mistura, certo? Dzão e Dzinho. Misturou um alelo, uma planta, né, com alelos puros, Dzão e Dzão, com alelos misturados, Dzão e Dzinho. Foi o que acontecemos aqui novamente. Uma planta com alelos puros, apenas dominantes, Dzão e Dzão, vai ser alta. Opa, vai ser alta, certo? Outra aqui, ó, com a mistura de alelos, Dzão e Dzinho. Se tem essa mistura, a dominante vai prevalecer, então vai ser alta. Na segunda, acontece exatamente a mesma coisa. Mas aí, nessa última aqui, vai ter aí uma planta com alelos puros, ou seja, apenas alelos recessivos ou apenas dominantes. No caso aqui, ó, apenas recessivos. Qual é a característica do recessivo? Ser anão. A gente vai ter, então, a planta anã. Então, foi dessa forma aí que Mendel começou a desvendar os mistérios da hereditariedade. Certo, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aí compreendido, né, toda essa questão. Parece um assunto muito difícil, mas se a gente estudar direitinho, a gente se familiariza com ele, certo? Até a próxima aula e bons estudos!